O nosso feliz sábado a todos. Que bom que você veio à casa do Senhor. O Senhor se sente honrado com a tua presença. Sábado de carnaval. Nós escolhemos passá-lo na presença do nosso Deus. Parece que nós combinamos a música que você cantaria no início do culto. Eu nunca ouvi essa música, mas essa música tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar. É interessante isso, não é verdade? Como que Deus vai conduzindo as coisas. Essa semana orei bastante perguntando a Deus sobre o que deveria falar, o que deveria ser apresentado. Confesso para vocês que esse é um dos piores momentos da semana do pastor, sabiam? Esse negócio de escolher o tema é de uma complexidade que só quem prega sabe. E no caso do pastor, acho que é um pouco pior, porque a gente prega todo sábado praticamente. É muito raro um sábado que a gente está sentado aí ouvindo o sermão. E aí a gente fica com medo. Tem que cuidar para não ficar falando o mesmo assunto o tempo todo. Tenho que cuidar para falar de tudo aquilo que precisa ser falado. E às vezes, não são poucas as vezes, o sermão vem de forma assim... Acho que a palavra que eu vou usar é miraculosa. Não são poucas as vezes que o sermão vem de fora para dentro. Parece que a gente chega até a ouvir Deus falando assim, olha, fala sobre isso. E essa semana, eu estou desde o início da semana lutando em oração. Estava estudando uma série de outras coisas. Mas de repente, na quinta-feira à noite, o Senhor disse para mim no meu ouvido, fala sobre isto. Aí eu ainda questionei, eu falei, mas Senhor, esse é um assunto que a igreja precisa neste momento? E o Senhor repetiu para mim, mais uma vez, fala sobre isso. Então eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sei que a mensagem de hoje, ela está endereçada, tá bom? Tem alguém aqui nesta manhã que precisa ouvir essa mensagem. Quem sabe seja eu, quem sabe seja você. O título do sermão é Escolhas. Desde a hora de manhã que o seu despertador toca, até a hora que você escolhe o momento de dormir, você passa o dia todo fazendo escolhas. Algumas são fáceis, né? O meu despertador toca às 6h11 da manhã. E quando toca às 6h11 da manhã, eu abro um olho só e penso, preciso levantar agora ou dá para ficar mais 3 minutos? E vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um segundo alarme às 6h14. São os 3 minutos. É o cúmulo da preguiça, não é? Alguém aqui mais vive deste mal? Levanta a mão para eu saber. Gente, é muita gente, né? É muita gente. Eu não sabia que tanta gente fazia. Tem alguém que tem o terceiro horário? Eu vou orar por vocês se o caso de vocês é mais grave que o meu. Eu só tenho o segundo horário. E aí, se eu não acordei nesse primeiro horário, no segundo horário eu tenho que levantar, tenho que fazer as coisas rápido. Buscar a presença do Senhor também é uma escolha a cada manhã. Eu faço a minha leitura bíblica já da cama mesmo, porque eu sei como o coração é enganoso. Ali eu leio a Bíblia e eu não oro naquele momento uma oração pela família. A oração que eu faço ali é só por mim, é a oração mais egoísta do dia. Você tem disso também, não? Eu faço a oração mais egoísta, oro só por mim. E eu estou sem esposa, não sei se vocês sabem, eu perdi a minha esposa. Eu perdi a minha esposa lá em Ribeirão Preto. Ela foi para lá cuidar da mãe. E eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês de uma forma muito ampla, porque eu quero agradecer a vocês porque vocês oraram pela minha sogra. Mas eu também quero agradecer a vocês porque eu sei que vocês estão orando uns pelos outros. E nessa manhã, ao olhar vocês aqui, eu sei de gente que nos últimos dias estava passando por algumas dificuldades e graças a Deus não está mais. Já passou. O Senhor cuidou, o Senhor protegeu a vida, o Senhor guardou. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao nosso Deus. Amém? Daí a gente desce, a gente faz um semiculto no carro indo para a escola, já deixa as crianças ali e a vida segue com 1000 escolhas que a gente tem que fazer ao longo do dia, não é isso? Você tem facilidade de fazer escolhas? Ou para você escolher é muito difícil? Tem gente que tem dificuldade até para escolher a roupa.
Num dia normal de trabalho, chega a colocar 3 roupas diferentes e só na terceira que vai para o trabalho. Você não é assim não, né? Gente indecisa. Gente que sofre com a escolha de roupa. Para criança é bom usar uniforme na escola, que assim eles não têm dúvida, né? Sempre a mesma coisa, tá tudo certo. No trabalho também, eu trabalhei no NASP, Engenheiro Coelho, e como eu gostava do fato de que lá tinha uniforme para usar. Era todo dia a mesma roupa. Aquilo era muito bom também, sem preocupação, sem nada. Só tinha que ter um sapato limpo, engraxado, e o resto já estava pronto. Você vai fazendo escolhas, muitas escolhas. Você escolhe, por exemplo, no final do dia, se você vai dormir cedo para ter 8 horas de sono, ou se você vai deitar um pouco mais tarde, vai faltar tempo, horas nessas 8, e no dia seguinte você vai estar mal-humorado. Acontece com vocês? Sabiam que os 2 principais fatores que tornam uma pessoa mal-humorada, tem 3, vou falar de 3 então. Eu ia falar só 2, 3. O primeiro é não dormir tempo suficiente à noite. Não dormiu, no dia seguinte você vai brigar até com o cachorro. Eu falei disso na escola sabatina, né? O segundo é estar com fome. Eu, por exemplo, não queira resolver nada comigo se souber que eu estou com fome. Se você souber que eu estou com fome, me dá uma comida e qualquer coisa que você pedir depois, enquanto eu estiver comendo, eu vou concordar com você. Tem essa dica também. Uma vez eu precisava que alguém me ajudasse financeiramente. E não era pouco dinheiro, não, era muito. E alguém que gostava muito de mim falou assim, pastor, eu vou te dar a dica. Você combina com essa pessoa um almoço. E enquanto a pessoa estiver comendo, você pede ajuda. Eu disse assim, mas por que tem que ser desse jeito? A pessoa falou, faz o teste, pastor. E a pessoa para quem eu estava pedindo ajuda, não era uma ajuda específica para minha pessoa, mas era um dinheiro que eu e a obra de Deus precisávamos. Eu fiz do jeitinho que me orientaram. E entre uma garfada e outra, eu falei, olha, nós estamos precisando de tantos R$ 1.000 para tal coisa. E a pessoa, enquanto comia, ela estava com fome antes, porque o nosso horário de almoço foi um pouco mais tarde. Enquanto ela comia, entre uma garfada e outra, ela só me respondeu, tá bom, tá tudo certo. Aí eu fiquei assustado e falei assim, mas vai dar tudo isso mesmo? Não, tá tudo certo, pastor. E continuamos comendo e eu pensei, eu pergunto mais uma vez para ter certeza absoluta ou eu só como? Eu falei, eu vou só comer. E realmente, depois de algum tempo, o dinheiro chegou e atendeu a necessidade. Você não sabia disso. Então, quando você, mulher, precisar de alguma coisa do seu marido, dê alguma coisa para ele comer. Enquanto ele estiver comendo, você pede. Combinado? Maridos, não fiquem atrás. É importante que você saiba cozinhar pelo menos um ovo frito. Num dia especial, prepara lá uma mesa bonita, põe um ovo frito no prato. Enquanto a mulher estiver comendo, você fala, querida, você já sabe como funciona. Sono deixa a gente mal-humorado, fome deixa a gente mal-humorado e intestino preso também deixa a gente mal-humorado. Então, por favor, olha, nós que somos cristãos adventistas do 7º dia, temos que cuidar do nosso intestino. Tem até quem diga que é o nosso segundo cérebro, né? Muito importante essa parte do corpo. Se alguém tiver dificuldades com isso, depois conversa comigo que eu tenho aí alguns remédios naturais que resolvem esse problema. Não tenho esse problema, graças a Deus, mas já vi gente padecer por esse problema. E aí a pessoa fica literalmente enfesada. E nós não queremos ninguém enfesado entre nós. Ao longo do dia nós fazemos tantas escolhas, tantas, algumas pequenas, outras grandes, que às vezes a gente até cansa de escolher. Conversando com alguém essa semana, a pessoa me disse assim, olha, eu tinha lá 2 opções de alguma coisa, e a pessoa disse assim, escolhe você. Eu falei, não, escolhe você. A pessoa, não, escolhe você porque eu estou cansado de escolher. Eu escolho o tempo todo. Essa pessoa é professora, ele falou assim, eu escolho o tempo todo, eu estou fazendo escolha, e eu estou cansado de escolher. Escolhe qualquer um dos dois, eu concordo. Tem gente que está cansada de escolher. Nessa manhã, eu quero dizer para você que a escolha de Deus, ela é muito clara e muito definida. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler alguns textos bíblicos que vão nos mostrar de forma muito clara como é que Deus escolhe. Efésios capítulo 1 é o primeiro texto.
Efésios, capítulo 1. Quem achou, diga amém. O amém foi muito fraco, tem muita gente procurando ainda, vou dar um tempinho mais. Eu gosto muito dessa porção da palavra, porque de forma muito clara e muito nítida ela diz a respeito das escolhas de Deus. Efésios, capítulo 1. Me acompanhe do versículo 4 em diante. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos, o que é que Deus escolhe? Deus nos escolheu. Desde quando Deus nos escolheu? Desde antes da fundação do mundo. E aí diz o que ele espera de nós. Verso 5 em diante diz também que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Amém? Verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o quê? Conforme o conselho da sua vontade. Pergunto para vocês, Deus tem vontade? Sim. Pergunto para vocês, Deus escolhe? Sim. E as escolhas de Deus são sempre muito claras. Esse texto diz que ele nos escolheu a todos. E se tem um trem difícil de compreender esse negócio de predestinação e esse negócio de eleição da sua música agora há pouco. Por quê? Porque tem doido para tudo, né? E cada doido acredita de um jeito. Tem doido que acredita, olha que tem doido. Eu já fui pastor de um doido assim. Eu lembro que eu tive que remover ele da igreja nesse tempo. Por causa disso, por causa dessa loucura. Ele acreditava, irmão Gustavo, ele acreditava na predestinação literal. Segundo ele, Deus, sentado no seu trono, ficava lá de cima apontando, esse para salvação, esse para o inferno, esse para a glória, esse para a desonra. E Deus separava tudo antes da gente nascer. Olha que trem doido. Se tivesse ficado só isso aí, tá tudo bem, né? Cada doido acredita na sua loucura, não estava incomodando. Só que esse irmão tinha 2 filhos. Ele tinha, porque hoje ele é falecido, mas 2 filhos. E vocês acreditam que na família havia um consenso de que um filho havia sido predestinado para o inferno e outro para o céu? E quer saber como a coisa fica pior ainda? O predestinado para o céu estava fora da igreja e o predestinado para o inferno estava na igreja sábado após sábado. Não é uma coisa de gente doida? E segundo ele, se Deus predestinou, já era. Você pode se esforçar o quanto você quiser, você não vai ser salvo. Ou você pode se esforçar o quanto quiser, você não vai para o inferno, porque você já estava selado desde antes de nascer. Não faz sentido nenhum, né, irmãos? Não é disso que a Bíblia fala. O que é predestinação segundo a Bíblia? O que é eleição segundo a Bíblia? É bem fácil. É só você pensar em João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. É para quantos? É para todos. Não é isso mesmo? Cai por terra. Aí você fala assim, não dá para acreditar nessa heresia, nessa lorota. Abre a sua Bíblia comigo ainda. Eu estou só explicando isso para depois voltar a falar sobre a vontade de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Está aí pertinho de Efésios. Vocês vão achar mais rápido. Se você estiver tendo muita dificuldade para achar os textos da Bíblia, está precisando ler mais a Bíblia, viu? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Na minha versão eu leio assim. Olha que texto incrível que explica bem
essa verdade que eu acabei de mencionar. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco. Não querendo o quê? Não querendo, na minha versão diz assim, que nenhum se perca, pereça, senão que todos cheguem ao quê? Tá claro, irmãos? Tá claro, não tá? O que Deus quer com relação à salvação dos homens? Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. E é maravilhoso saber disso, não é verdade? Porque pensar diferente disso é desesperador. Deus pode ter me escolhido para uma das coisas antes de eu nascer e agora eu não consigo mudar mais as coisas? Não. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o livre-arbítrio. Mas é fantástico pensar nisso dessa forma. Abre a Bíblia ainda, o último texto para falar sobre isso, 1 Timóteo, capítulo 2. Um pouquinho antes de Pedro. 1 Timóteo, capítulo 2. A boa notícia é que minha esposa volta amanhã. Quase um mês longe. E minha sogra está bem, graças a Deus, viu, irmãos? Obrigado mesmo pelas orações de vocês. Ela já está até brigando, dizendo que ela que quer cozinhar, que ela que quer cuidar de tudo, não quer cuidadora, não quer nada disso. A gente louva a Deus, porque a bondade do Senhor é tremenda. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Na minha versão eu leio assim, o qual deseja que todos os homens sejam... Está mais claro que isso é impossível, né, irmãos? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É maravilhoso pensar nisso dessa forma. Não tem como não ser adventista com relação a isso. Muitos dos nossos irmãos evangélicos se perdem aqui nesse assunto e acreditam exatamente da forma como o Gustavo, que eu acabei de falar para vocês nessa manhã. Não, Cristo morreu por todos. Deus quer que todos sejam salvos. O sacrifício foi por absolutamente todos. Quem crer será salvo. Deus seja louvado por isso. Então, a primeira coisa que ficou claro para a gente com relação às escolhas de Deus é que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos dele e nos predestinou para sermos dele. Nós quem? Nós todos. Nós aqui, no caminho para cá, eu passei aqui tem um caminho que eu faço meio doido aqui embaixo, tem uma praça, tem bastante cracudo lá. Aqueles cracudos lá, Deus também quer que eles todos sejam salvos. Amém? Se eu pensar agora numa casa de prostituição, todo mundo que está lá dentro, Deus também quer que sejam salvos. E se eu for no pior presídio de São Paulo, com um monte de gente perigosa, o plano de Deus para todos aqueles homens é que eles sejam... Amém por isso. Glória a Deus. E dá para se perder? Tem que ser muito ruim, viu? Porque se aquele que salva quer que a gente seja salvo, para se perder você tem que ser muito ruim. Vou falar um pouquinho sobre a vontade de Jesus, sobre a escolha de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 24. Quem achar diz amém aí. Tem uma gente mais rápida que eu. Parabéns para vocês, viu? É no celular não, né? A gente tem que perguntar, né, irmãos? Esse negócio é perigoso. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 24. Na minha palavra eu leio assim. Olha Jesus falando, irmãos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste. Porque me amaste desde quando? Desde antes. Você percebe que esse trem de salvação é velha. É desde antes da fundação do mundo. Desde quando Deus nos escolheu para sermos salvos? Desde antes da fundação do mundo. Desde quando Cristo planejou tudo para te salvar? Desde antes da fundação do mundo. Aí você existe há quanto tempo? Não sei, você sabe. Esse tempo de existência seu aí é um tempo em que você está escolhendo. Conscientemente ou inconscientemente, as suas escolhas todas estão te levando para o norte, estão te levando para alguma direção.
mas a escolha do Senhor e a escolha de Jesus é que todos sejamos salvos. E eles fizeram essa escolha antes da fundação do mundo. Nesse plano de salvação, tem um texto que eu não vou ler, mas é curioso notarmos, é no Velho Testamento. Não, é Novo Testamento. Lucas 11, 49. Não precisa abrir não, que a gente não vai ler. Lá diz assim que antes da fundação do mundo, Deus separou os profetas para eles serem assassinados pelo povo de Israel. É forte isso também, não é? Eles dizem assim, pastor, agora entendi tudo. Está tudo predestinado. Nossa vida tem uma linha traçada chamada destino. E por mais que ocorra, por mais que eu tente fugir disso, é impossível. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Esse lance da onisciência de Deus, esse lance da predestinação funciona mais ou menos quando você está na sala da sua casa, sentado assistindo televisão, e vai passar um filme que você já viu. Aí você diz, esse filme é bom, eu vou ver de novo. Sentado no sofá da sua sala, você consegue saber como vai terminar a história, não sabe? Mas você tem o poder de modificar essa história? Não. Deus sabe o fim desde o princípio, mas não é porque ele determinou que fosse dessa forma. A coisa mais nobre que eu e você possuímos, nós temos muita coisa nobre, viu? Tem gente que acha que a gente é pouca coisa, a gente não é pouca coisa não, a gente é muita coisa. Uma das coisas que nós temos, que é uma coisa fantástica, tremendaça, chama-se livre-arbítrio. Isso nos faz semelhantes ao próprio Deus. É tremendo isso, queridos. Entender esse negócio de livre-arbítrio e compreender que uma vez que você tem o livre-arbítrio, você é quase um Deus. Isso é incrível. Os anjos, por exemplo, não possuem livre-arbítrio. Eles foram criados com um propósito. Qual o propósito dos anjos? Ministrar na presença de Deus. Adorar a Deus. E expressar constantemente o amor deles para com Deus. Eu e você não temos isso que os anjos têm. A vida é nossa. Digo mais, a vida é minha. E com a minha vida eu faço o que eu quiser. O nome disso é livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio? É Deus. Além de Deus, quem mais? Nós. Fantástico. Se você compreender isso, você vai perceber que quando você está lá na cozinha da sua casa, lavando a louça, o universo inteiro está te observando para saber o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio, porque o universo não possui livre-arbítrio. Não é fantástico isso? Nós somos espetáculos ao mundo. Nós somos motivo da atenção de todo o universo. Há sim, queridos, muitos outros planetas e eles são habitados por seres que eu e você nem imaginamos como sejam. Anjos estão nos olhando o tempo todo também. E lá de cima eles ficam olhando o que ele vai escolher. O que ele vai fazer? Quais as decisões ele vai tomar? E tudo isso tem a ver com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. E isso é fantástico. Sabe por que Deus nos fez semelhante a Ele? A sua imagem e semelhança? Porque o universo todo passaria a partir de então a nos observar e verificar como exatamente agem aqueles que têm o livre-arbítrio. E aí, com essa questão do livre-arbítrio, que é uma coisa incrível, vem a responsabilidade que eu já vou falar com vocês daqui a pouco mais. Abre sua Bíblia mais uma vez. Hebreus 9, verso 26. Pertinho do verso áureo dessa semana. Hoje tem bastante Bíblia, né? Tem gente que não gosta, não. Tem gente que diz assim, eu não gosto de ir na igreja quando o pastor fica lendo a Bíblia toda. Parece que ele nem preparou o sermão, ele quer só ler a Bíblia. Mas não é não, irmãos. A gente precisa ler para compreender. A leitura da palavra aumenta a nossa fé. A leitura da palavra nos transforma. A leitura da palavra nos faz compreender coisas que nós não compreenderíamos não fosse através da leitura da palavra. Hebreus 9, quem achou? Vamos ver lá, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, se ao cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo
o pecado. Você percebe? Novamente, desde a fundação do mundo. Está tudo ligado, queridos. Já era plano de Deus desde o princípio. O que não era plano de Deus. Vou falar uma coisa aqui. Isso aqui é difícil de compreender. Deus sabe o fim desde o princípio. Não se mete nas decisões e nas escolhas humanas. O Espírito Santo faz uma obra, nos chamando para ele. A pergunta: desde o princípio, Deus sabia que Adão e Eva pecariam, sim ou não? E isso atormenta muita gente. Não precisa atormentar ninguém. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a decisão de escolhas. Deus sabia tudo o que aconteceria e ainda assim fez tudo como fez. Aí tem gente que fala assim, meu Deus, olha quanta dor, olha quanto... guerra, a gente está numa guerra agora. Tem gente que no meio a uma guerra duvida da existência de Deus, do amor de Deus. Será que tem algum outro microfone ligado aqui na frente? Se vocês fecharem, talvez resolve. Fome. Ver uma criança passando fome, uma criança morrendo de fome. Deus não existe. Que Deus é esse que cria esse mundo e coloca uma criança passando fome? A nossa vida, irmãos, é só olhar bem para a sua vida que de vez em quando você vai achar assim, Deus não existe, até se esqueceu de mim. É tudo mentira. Por que o inimigo trabalha com esses pressupostos? É bem simples. Ele sabe que se ele instalar em você a dúvida, se ele minar a sua fé, é muito fácil você escolher deixar a Deus e seguir a vida. Há uma linha de pensamento conhecida como humanismo, que coloca o homem no centro de absolutamente todas as coisas. E os humanistas, eles acreditam assim que nós somos o centro. Nós somos o que há de mais importante sobre a face da terra e que nós somos bons, nós somos maravilhosos, nós somos incríveis. Eles nem podem entrar numa igreja adventista porque quando eles entram e a gente fala que o homem é miserável, é pecador, eles discordam de tudo isso. Os humanistas, eles enxergam Deus, o homem com toda essa bondade e eles dizem assim que o homem nem precisa de um Deus. Que o homem é o seu próprio Deus. Algo extremamente perigoso, mas é exatamente isso que está acontecendo no mundo ao nosso redor o tempo todo, o inimigo tentando nos mostrar como deuses. E se você acreditar que você é um Deus, pastor, para com isso. Que conversa estranha, pastor. Não, se você acreditar que você é um Deus, você vai passar a viver a sua vida com a sua vontade no centro da sua existência, e aquilo que você quer é o que mais importa. Agora, quando você reconhece que você não é Deus coisíssima nenhuma, e que Deus é só o Criador dos céus e da terra, aquele diante de quem você se ajoelha para adorá-lo em espírito e em verdade, ali você compreende que aquilo que você quer não importa tanto. Na verdade, o que importa é aquilo que este Deus quer. Você entende isso? Isso é também uma coisa complexa. Se você compreender que o mundo tem todas essas coisas ruins no mundo e não é culpa ou responsabilidade de Deus, na verdade é um Deus de amor, está salvando o universo todo através da nossa existência, porque é isso que está acontecendo, nenhum outro mundo vai cair em pecado novamente. Naum 1:9 fala assim, o mal não se levantará por duas vezes. De tanto ver sofrimento, tragédia e desgraça no nosso planeta, o mundo todo está sendo vacinado. Acho que essa palavra é certa, ninguém me leve a mal. O mundo todo, o universo todo está sendo vacinado contra o pecado. Ninguém mais vai cair de novo no conto da carochinha para se rebelar contra Deus. Vocês entendem isso, irmãos? É tão amplo, né? É uma coisa assim tão grandiosa, mas se a gente compreende, isso é libertador. E aí o livre-arbítrio entra neste processo, nos dando a possibilidade de que você entenda de forma muito clara que foi Jesus quem nos escolheu e foi Ele quem escolheu sacrificar-se antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 é o último verso dessa sequência. Nós vamos descobrir outra coisa que Deus também escolheu. Apocalipse 13:8. Na minha versão eu leio assim: e a adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto, desde quando?
desde a fundação do mundo. O desejo consciente de Deus é que em meio a todo este caos, você escolha servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Por livre e espontânea vontade, você ame o Senhor, você adore o Senhor e você coloque a vontade dele como o seu alvo de vida. E sabe o que aconteceu nesse processo? A redenção do ser humano. Nós deixamos de ser meros pecadores e nos tornamos meros pecadores que fomos salvos pela graça de Cristo. Se você entendeu a mensagem até aqui, você percebeu que Deus já fez a escolha dele. E agora? Qual a nossa parte no processo? Nossa parte no processo é a escolha. E o que você escolhe? Você só escolhe Deus ou não, porque todo o resto vem como brinde. A salvação, por exemplo, você escolheu a Deus. O que acontece com a história da salvação? É um presente pela graça. O processo da salvação você aceita. É Deus que coloca isso em você, é o Espírito Santo que transforma a gente. O negócio é tão doido, esse processo da salvação é uma coisa assim tão grandiosa, que até mesmo nós, aqui estamos nessa manhã, por que exatamente? Quem nos trouxe aqui? Você percebeu? Quem é que lá na sua semana agitada, daquele momento que você está com fome, mal-humorado, diz assim, cochicha atrás do seu ouvido e diz assim, filha, não vai por aí. Já ouviu isso já? O Espírito Santo, ele vai mostrar o caminho para você, vai te dizer o caminho para onde você deve seguir. Não é tremendo isso, irmãos? Então essa obra é uma obra divina. É a obra da salvação de Deus em nossas vidas. E isto é incrível. Mas e quanto ao resto, pastor? Como fica a questão com quem eu vou me casar? Como fica a questão de quantos filhos eu vou ter? Como fica a questão aonde eu vou morar? Como ficam todas as outras escolhas? Livre arbítrio. Alguns de nós acreditamos erroneamente que você está casada com seu marido porque Deus assim o quis. E na mente de Deus ele havia sonhado com isso. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Isso é a maior mentira que te contaram e você acredita nisso. Isso não é verdade. Inclusive o amor, é por isso muito casal separa, viu? O amor, ele não é uma emoção que vem do além, se aposta de você e te faz viver de forma diferente. O nome disso é paixão. O amor é uma decisão racional. Você ama quem você quer amar e você deixa de amar quem você quer deixar de amar. Então, com quem você vai se casar? Depende de você. Ainda ontem eu estava conversando com alguém que falou assim para mim, eu nasci crente, cresci na igreja, mas na minha juventude, não me afastei de Deus, mas me afastei da igreja. Então eu fui procurar um marido do mais bagunçado que tinha. E eu só ouvindo a pessoa me contando a história da vida dela. E ela disse assim, comi o pão que o diabo amassou. Eu conheço o casal bem e eu sei que o marido hoje é um super crente. Eu nem sabia que ele não era cristão quando eles se casaram. Eu falei assim, verdade? Mas como isso? Ela falou assim, não. Tanto rapaz na igreja, tinha até um que gostava de mim. Eu tive que me engraçar justamente pelo da vida bagunçada. Aí você imagina o quanto eu sofri. E a própria pessoa foi me falando, né? Sofri porque minha família rejeitou, sofri porque a família dele rejeitou, sofri porque o mundo dele não era o meu, ele sofreu porque o meu mundo não era o dele. E depois, como se não bastasse só nós dois, casamos, tivemos filhos. E nós começamos sofrendo. Sofremos porque ele achava que tinha que criar as meninas de um jeito, eu achava que tinha que criar de outro jeito. E eu pensei assim, nossa, que história triste, né? Tanto sofrimento, eu nem sabia. E de repente ela disse assim, mas um dia a obra do Espírito aconteceu na vida dele de uma forma que eu nem esperava. E hoje ele é mais crente do que eu. Não é uma coisa tremenda? Aí eu disse para ela assim, cria vergonha nessa tua cara e seja uma crente um pouco melhor, porque daqui a pouco ele pode até desanimar, porque você está muito sapecada. São escolhas. Ela escolheu. Aí vocês vão dizer assim, graças ao fato dela ter escolhido
o marido dela hoje é crente. Não. Olha que interessante. Deus já o havia escolhido. E Deus usaria de um caminho ou de outro caminho para alcançar aquele coração, de qualquer forma que fosse, ele teria a oportunidade de aceitar ou não aceitar. Concordam com isso? E a responsabilidade? Eu conheci há algum tempo atrás uma que me disse assim, eu fui pastor dela. Essa alma sofreu, irmãos. Essa alma sofreu. Sofreu com tudo, letra maiúscula, garrafal. Ela casou com um mafioso. Uma menina boa, casou com um mafioso, bem mais velho que ela, acostumado a bater em mulheres, procurado pela polícia internacional, estava escondido numa ilha do Brasil. Olha a história dessa pobre moça. E a gente enxergava o sofrimento dela, dizia assim para ela, deixa isso, segue a sua vida. Sabe o que ela dizia? Não posso. Deus colocou esse homem na minha vida para eu salvar ele. Coitada. E a gente dizia para ele, não, Deus não colocou você para salvar ele não. Para salvar ele é o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai acabar morrendo, ele vai te matar numa hora dessas aí, e você vai ver a glória mais cedo. Não que ela fosse para o céu de imediato, né? Mas quando morre, os evangélicos não dizem assim que vai ver a glória mais cedo. E a gente trabalhou tanto com aquela moça que chegou uma hora, ela se livrou dele. Não quero mais esse um. Aí ainda perguntei, mas e o plano de Deus para a vida dele, graças através de você? Aí ela olhou para mim com cara de insatisfação e disse assim, mas não foi você que me disse mais de 1000 vezes que eu não tenho nada a ver com isso, que eu tenho que cuidar da minha vida? Achou um rapaz, vale ouro, casou e é uma das pessoas mais felizes que eu conheço hoje. Você entende isso? Olha quanta coisa errada a gente faz só porque a gente acha que fomos predestinados, temos uma responsabilidade, temos uma obrigação. Não temos nada disso, irmãos. O que nós temos é o livre-arbítrio. A vida é sua, use ela da melhor forma. Às vezes eu estou com os meus filhos dentro do carro e eu era pastor lá da Vila Buarque. Sabe que não muito longe da igreja está Cracolândia, né? Vocês até acharam errado que eu falei cracudo? Se eu magoei alguém, me desculpe, mas é o nome que eu aprendi lá. Eles mesmos se autodenominam cracudos. Porque eu falei cracudo, eu vi alguém me olhou com um olhar estranho. E eu, não faz muito tempo, estava com os meus filhos no carro, estávamos atravessando ali a Cracolândia. E aí eu disse para os meus filhos, para os dois, falei, filhos, olha que coisa incrível é a vida. Deus deu a vida para vocês e vocês vão poder fazer aquilo que vocês quiserem fazer com a vida de vocês. Vocês, inclusive, vão poder escolher o caminho das drogas. Você diz isso para os seus filhos? Eu digo. Porque eu acho que os nossos filhos têm que saber a real. Vocês, inclusive, vão poder escolher o caminho das drogas. E se for o caso, talvez, se vocês escolherem esse caminho, daqui uns 10, 20 anos, vocês vão estar por aqui também. Olha essas pessoas. Aí eles olham para fora, né, de dentro do carro, vem aquelas pessoas com aparência de zumbis, porque é literalmente isso. E aí eu acho que eles pensam assim, não quero isso para minha vida, não. Mas não é a escolha que a gente tem que fazer? Às vezes a gente protege demais os nossos filhos, preparando eles apenas para uma possibilidade de vida. E essa possibilidade é qual? É servir ao Senhor. Mas alguma coisa pode dar errado lá na frente. Então você tem que criar seus filhos com mais possibilidades. Não crie os seus filhos, é uma expressão muito usada pelos psicólogos, né? Não crie os seus filhos dentro de uma bolha. Como que você enfia um filho dentro de uma bolha? É vivendo na sua realidade familiar uma vida que não é real, uma coisa que não existe. Uma bolha, talvez a bolha mais bolhosa que eu conheço é o nosso internato. Você coloca lá dentro 1.500 alunos, diz para eles que o padrão social daquele lugar é aquele, e eles são treinados e criados daquela forma, acreditando que eles têm que viver daquela forma, porque aquela é a única forma certa. Mas quando eles caem fora daquele lugar e caem no mundo de verdade, eles descobrem que viver é muito mais difícil do que eles tinham imaginado. Nós não podemos criar os nossos filhos contando para eles uma falsa mentira, para que eles acreditem que a vida é fácil. E temos que criá-los dando a eles a opção de escolha. Deus não faz isso com a gente? A cada dia. A cada dia Deus diz assim para você, olha filho, se você não quiser mais ficar casado com ela, pede o divórcio. Olha filho, tem essa aí dando em cima de você. Se você quiser virar as costas para sua esposa e ir com essa, é seu direito. Só que, queridos, não nos enganemos.
Toda escolha tem a sua responsabilidade, toda escolha tem a sua consequência. A palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, isso também se fará. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Abre esse texto, que esse texto compensa a gente ler lá na origem. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Texto incrível também. Olha o que diz a palavra, queridos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E se a gente escolhe viver dessa forma, vem as retribuições, vem as bênçãos, vem as vantagens, vem a companhia constante do Senhor, vem aquela promessa maravilhosa que Ele disse para mim e para você: não temas, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. E você vai seguindo, vencendo batalha após batalha na vida, seguindo passo após passo, sabendo que você não está sozinho. Eu termino dizendo para vocês que sim, nós temos o direito do livre-arbítrio. Sim, nós temos o direito de fazermos o que nós quisermos fazer com a nossa vida. Mas quando nós escolhemos certo, nós vamos viver mais, nós vamos viver melhor, nós vamos viver mais leve, nós vamos ser mais abençoados, nós vamos ter mais motivos para sermos alegres, para sermos felizes, para colhermos bons resultados, bons frutos na nossa vida. E se você me permite, só pensar nessas pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles escolheram, não escolheram? Daniel escolheu orar. Você sabe como essas histórias terminam? Você pode pensar, homens e mulheres ao longo da história, que sim, escolheram fazer a vontade do nosso Deus. Foram protegidas pelo nosso Deus. Foram salvas pelo nosso Deus. Menino Sansão, que é um garoto mais desobediente e teimoso, o que você faria se você fosse o pai do Sansão? Eu dava uma surra. Aquele merecia uma surra bem dada. Aí você diz: vai bater no mais forte que você, pastor. Mas o pai tem que respeitar, não é assim? Quanta coisa errada aquele menino fez. E no finalzinho da vida dele, lá segurando as colunas do templo, ele disse: Senhor, lembra-te de mim e me devolva a força só por um instante. E Deus devolveu a força. Ele matou aquela gentarada ruim tudo de uma vez. E o nome dele está escrito lá no hall dos melhores, no hall dos heróis da fé. E você? Pela fé não escolhe ficar mais perto de Deus? Pela fé você não pode escolher mudar a sua história, mudar a sua realidade? Pela fé você não pode escolher andar todos os dias da sua vida com Ele, ainda que ninguém confie nele, ainda que todos o neguem? Você não está disposto a continuar servindo esse Deus até que Ele volte para te buscar? Nós vamos terminar este culto cantando o hino Mais Perto Quero Estar. Enquanto você louva, pegue o seu coração, coloque o seu coração diante do altar do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, posso ter andado longe, posso ter andado distante, mas bem pertinho do Senhor eu quero estar até que o Senhor volte para me buscar. Amém.